As dicas mais comuns para quem almeja melhorar o físico, né, perder peso principalmente, melhorar a saúde em consequência, são dicas bem básicas que a maioria das pessoas já sabe, mas muitas delas não colocam em prática, né? Dicas como alimentações num espaço entre refeições a cada 3 horas, a ingestão adequada de água, que é uma coisa que o pessoal negligencia muito e é muito importante para a gente conseguir ter uma perda de peso saudável, que é sempre bom alertar isso, pois a grande parte das pessoas vem a perder peso de uma maneira básica, mas não é tão bem assim. A gente tem que sempre pensar que deve ser de uma maneira bem saudável, né? O exercício físico como a base de todas essas pessoas que preocupam em melhorar a saúde, tem que ser feito rotineiramente, desde uma criança até um idoso. Isso é uma prática que tem que ser bem estabelecida. E o descanso, né? Então eu vejo que esses 4 pilares acabam sendo os 4 que sempre vão sustentar uma perda de peso saudável e que vai deixar a pessoa muito bem estruturada. Uma das maiores dúvidas ou queixas, né, principalmente das mulheres, seria o porquê o homem tem uma facilidade a mais em perder peso, principalmente pensando em gordura, né, no emagrecimento. É sabido que fisiologicamente as mulheres, por terem que engravidar, já nascem com muito mais gordura do que nós homens, tanto que os parâmetros de avaliação de percentual de gordura ideal variam numa escala de 7 até 12% de referência entre homem para mulher. E sem contar também porque homem, como tem muito mais massa muscular do que mulheres, e principalmente por terem mais hormônios que fazem o metabolismo acelerar mais, é muito mais fácil de perder. Porém, hoje em dia na minha área clínica, tem mulheres que, quando dispostas, quando disciplinadas, conseguem perder peso muito mais rápido do que homens. Basta disciplina e organização. Uma das questões mais frequentes no dia a dia aqui na clínica seria quais alimentos a gente deve excluir da nossa alimentação. Muitas pessoas hoje em dia acabam negligenciando a gordura como um todo, esquecendo que a gente precisa de algumas gorduras, principalmente as benéficas, como as oleaginosas, por exemplo, castanha do Pará, castanha do caju, e acabam não utilizando esses produtos de uma maneira errada, pois nós sabemos que eles são interessantes no carregamento de proteínas lipossolúveis para dentro da célula. A gente sabe que elas são interessantes para o aumento da taxa de hormônio. Então, no meu ver, o vilão realmente de dieta seria o açúcar. Por exemplo, a mulher reclama muito de celulite. Um dos fatores que mais acometem isso, que faz aumentar essas celulites, a farinha branca, açúcar puro mesmo, e é o que a maioria das pessoas acabam comendo: pão branco, massas, frutas em excesso, né? Porque tem aquele paciente que chega aqui dizendo que come lá uma penca de banana por dia, achando que está sendo uma ação saudável. Porém, fruta é saudável sim, mas o problema mesmo é o excesso, porque querendo ou não, acaba sendo ali em açúcar em alta quantidade e vai acabar acarretando um aumento de gordura, né? Então, sim, alimentos que a gente sempre deve excluir da alimentação. Alimentos que vão ter uma absorção muito rápida, por exemplo, massas de farinha branca, açúcares em geral, doces. E aqueles que a gente sempre precisa colocar numa dieta muito bem balanceada, que o pessoal negligencia muito de verdade, seriam as vitaminas e sais minerais, verduras, legumes, que o pessoal acaba excluindo da alimentação, achando que elas não têm tanta necessidade. Hoje, muitos pacientes, no final da consulta, acabam sempre fazendo a mesma pergunta: em quanto tempo a gente consegue já notar uma diferença significativa? E eu costumo ser muito sincero com os pacientes, porque esse tempo depende, obviamente, do comprometimento do paciente. Mas como a gente já sabe que fisiologicamente a gente consegue ir dentro de uma casa entre 1 kg até 1,5 kg de gordura a menos de maneira saudável,
o paciente logo no primeiro mês ele já consegue ter uma perda substancial e uma mudança da composição física para que ele consiga se motivar a continuar no tratamento, né? Muitos pacientes olham a gordura muito mais para a parte física do que para a parte fisiológica, né, a parte interior, sempre buscando cuidar da parte estética primeiro do que da parte de saúde de verdade, né? Eu sempre já paro na hora da consulta dizendo que primeiro a gente tem que olhar de dentro para fora, né? Hoje é sabido que uma das principais síndromes metabólicas que acometem a maioria da população seria a circunferência de cintura aumentada, né? O pessoal acaba negligenciando muito, preocupando muito mais com diabetes, preocupando muito mais com dislipidemia do que propriamente com a circunferência de cintura aumentada, que é uma síndrome metabólica já que a gente tem que ficar de olho nela, porque ela estando aumentada, a gente já vai ter essa série de outras doenças já anexadas, diabetes, dislipidemia, hipertensão. Então, a gordura como um todo, aumentada, principalmente no nosso adipócito central, no abdômen, ela acaba acarretando uma série de outras complicações que hoje em dia a gente já tendo esse histórico familiar, né? Hoje é raro a gente encontrar uma família que não tenha esse histórico familiar de doenças, e o paciente não tomando cuidado, obviamente ele vai vir a ser um paciente acometido de algum tipo dessas doenças metabólicas derivado de uma má alimentação. Aquele paciente que já conseguiu chegar no que seria um quadrante adequado de peso, um quadrante adequado de percentual de gordura, uma das principais dicas é não entrar numa zona de conforto, porque tem aquele paciente que já chegou na meta que ele estava almejando, que já conseguiu chegar num corpo muito bom, porém ele pega e acha que já tá bom e vai soltando, né? E aí que mora o perigo, porque o corpo ele leva um certo tempo para começar a se adaptar, e se o paciente não entende isso, aos poucos ele vai voltando a ter o corpo que tinha antes, né? Então, a principal dica de passo para os pacientes é o quê? Colocar a alimentação saudável, a prática do exercício físico como realmente um estilo de vida, que independente de viagens, independente de trabalho, ele sempre consiga estar se exercitando, estar levando consigo tudo aquilo que a gente sempre passa nas consultas, nos retornos, para que ele tenha isso como estilo de vida de verdade, que ele não veja essa alimentação saudável, a prática do exercício físico como uma obrigação, mas sim como uma ajuda para a sua saúde. Muitos pacientes hoje me procuram basicamente querendo melhorar o abdômen, querendo deixar o bumbum mais bonito, a perna mais torneada, e esquecem de problemas básicos, por exemplo, intestino preso, intestino constipado. Muitas pessoas acabam negligenciando isso, pensando só na estética e acham que acaba sendo uma questão natural, às vezes porque na família já tem, ou porque sempre teve isso, acaba se acomodando. Ou então aquele paciente que utiliza medicamentos para complicações estomacais e acha que está tudo normal, né? Pensando basicamente na estética. E muitas dessas complicações básicas que o pessoal acha que não tem problema, futuramente elas começam a acarretar outras séries de complicações que o pessoal acaba passando despercebido porque está ali só mirando a estética, né? Então, eu sempre peço para os pacientes, quando eu questiono eles o porquê estão me procurando, que eles olhem principalmente para a saúde, para depois analisar a estética, porque não tem como a gente cuidar do teu intestino, do seu estômago, das suas complicações metabólicas, sem posteriormente você ter uma estética de brinde, ou seja, sem você conseguir conquistar um corpo bonito, a gente olhando para a sua saúde primariamente. Então, eu sempre ressalto isso com os pacientes e tento passar isso para todo mundo. A gente conseguindo sempre olhar para dentro e posteriormente olhando a estética como um todo, para deixar o corpo simétrico, para deixar o corpo bem homogêneo, é o melhor caminho para que a gente não olhe um paciente que tem um corpo lindo, só que a gente faça ali exames com ele, faça um recordatório, vê que a história não está bem assim, igual a gente está olhando para a estética, né? Então, a gente pensando basicamente sempre que saúde é o primeiro passo para tudo, é o melhor caminho.
Uma das perguntas mais frequentes que eu tenho aqui na clínica, antigamente isso mais por conta dos homens, mas hoje mulheres também vêm aumentando essas perguntas, se dá para fazer dieta, se exercitar utilizando bebida alcoólica. E eu sempre sou muito prático em dizer que não tem como a gente conseguir ter um corpo bonito, ser prático, melhorar a performance em exercício físico utilizando bebida alcoólica, seja ela qual for, porque a metabolização final vai ser a mesma se você usar uma cerveja, um destilado, um espumante. Acaba chegando no mesmo ponto final. Então, eu sempre peço para os pacientes o quê? Bom senso. Eu tenho pacientes que são atletas, tenho pacientes que buscam apenas qualidade de vida, e é muito difícil você pegar aquele paciente que não é atleta, que ele não trabalha, por exemplo, como modelo, e falar para ele que já tem uma rotina social muito intensa, e falar, ó, para com tudo de utilizar a bebida alcoólica. Porque se ele faz isso, vai chegar um ponto que ele pode até ter resultado, mas ele não vai conseguir perpetuar isso para a vida dele. Porque ele acaba perdendo aquela questão social, que ele já tem isso diariamente, e ele acaba ficando mais preso, acaba ficando chateado, até mesmo estressado, e acaba, primeiro ponto, o quê? Tirando a parte da alimentação, do exercício físico. Então, a gente conseguindo ter esse bom senso com o paciente, mostrando para ele que se ele realmente quer ter um resultado muito positivo, ele vai ter que saber abdicar da bebida alcoólica de momento, mas que lá na frente ele saiba ter o bom senso de falar, aqui agora é um momento que eu vou poder ter o meu lazer, ter o meu social, porém eu não vou passar do limite, porque vai implicar na minha saúde e principalmente em tudo que eu conquistei até hoje aqui com a dieta e com o exercício físico. Mas para aquele paciente que realmente está buscando uma melhora de performance no seu esporte, naquele atleta, ou basicamente aquele paciente que quer ter um corpo muito bonito, a dieta e o álcool eles acabam realmente não combinando, porque série de fatores ruins, o aumento do tecido adiposo pelo processo de lipogênese, que seria a criação de novas células de gordura, a diminuição de hormônios que fazem a gente conseguir melhorar a aceleração do metabolismo, a diminuição, principalmente para homens, né, de testosterona, de GH, que são hormônios que vão implicar numa queda de rendimento, numa queda de libido, de força, de massa magra. Então, a álcool e dieta realmente não combinam e não tem como a gente deixar isso aberto para o paciente, porque acaba implicando no nosso objetivo, que seria melhorar a qualidade de vida do paciente. Muitos pacientes, quando vão marcar a consulta, eles me perguntam se é necessário estar fazendo algum tipo de exercício físico para poder fazer a consulta comigo. O exercício físico, eu sempre prego, desde uma criança até um idoso, é uma obrigação, pensando não somente na estética, mas principalmente e obviamente o consenso básico, pensando em saúde, porque a dieta ela não vai conseguir de maneira prática e rápida melhorar a parte de função endócrina, a parte de sistema imunológico, a parte do estresse, da ansiedade. Quem realmente vai carrear isso, que vai conseguir alavancar e deixar o paciente bem, em melhorar o sistema de defesa do paciente, melhorar a motilidade intestinal, melhorar o sono, melhorar o principal mal da população hoje, que seria a ansiedade, é o exercício físico. Então, se o paciente ele gosta de caminhar, se ele gosta de jogar peteca, se ele gosta de musculação, independente do tipo de esporte que seja, independente da prática que ele esteja almejando, precisa se exercitar. 30 minutos por dia, 1 hora, eu preciso que o paciente se mexa, né? Então, é uma das brigas que eu tenho com a maioria das pessoas, mas o pessoal vem conseguindo receber isso de uma maneira bem bacana, é colocar, inserir o exercício físico, seja qual paciente for. Tem pacientes que são pilotos de avião, pacientes vendedores que ficam transitando entre cidades, pacientes donas de casa. Eu sempre peço, acabo meio que obrigando também a eles que consigam se exercitar, pensando basicamente em saúde, principalmente melhorar a parte de liberação de endorfina, de serotonina, que são hormônios que vão conseguir deixar o paciente com mais prazer e com vontade de colocar isso em prática. Aquele paciente que realmente não está se exercitando, ele não vai querer sair da zona de conforto assim praticamente.
tem que alguém ali empurrar ou então mostrar o que precisa ser feito para ele conseguir realizar. Então, quando o paciente começa a se exercitar, é prático isso, fisiológico de acontecer. Ele vai começar a gostar porque o bem-estar que o exercício físico proporciona é uma coisa que o paciente realmente não vai deixar de fazer, mesmo que ele acaba fazendo ou não fazendo uma alimentação bem adequada, porque o exercício físico, independente do que seja, tem que ser realizado rotineiramente, todo santo dia. E nosso corpo não sabe, né, que dia é hoje, calendário, se tem Natal, se tem Ano Novo, dia após dia, e é assim que essa máquina acaba funcionando.